que eu tô no mudo. Agora não estou mais no mudo. Olha como a nossa live progrediu da semana passada para essa, semana retrasada para essa, hein? Nosso time aqui ajudando a gente a entender dessas novas tecnologias para a gente poder entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Hoje, a nossa ideia é a gente poder bater um papo a respeito de liderança por propósito ou liderança com propósito, aquilo que fizer mais sentido para vocês. Para quem está entrando no chat, a gente abriu em 3 plataformas simultâneas para a gente ver como que vai rolar. Estou vendo aqui alguns comentários do LinkedIn, YouTube e Facebook. Se vocês estiverem ao vivo aí com a gente, manda um oi, só para a gente poder ver aqui o chatzinho. Manda de onde você está falando, né? Então, Bauru, São Paulo, Santa Catarina. Vamos ver de onde temos pessoas acompanhando a gente nessa nossa transmissão. Então, estamos resgatando o nosso RH Meeting. O RH Meeting, ele foi um projeto muito importante no ápice da pandemia, principalmente. Nós aceleramos muito a nossa produção de conteúdo. Conseguimos trazer para participar dos nossos bate-papos pessoas extremamente renomadas, para trocar figurinhas, para a gente poder realmente aumentar o nosso repertório do dia a dia de recursos humanos a partir de pessoas especialistas na área de recursos humanos, e foi muito bacana. E o ano passado aí entrou vários outros projetos, correrias, e a gente acabou deixando o RH Meeting lá no cantinho, a gente acabou deixando o RH Meeting aguardando um momento especial, e chegou esse momento especial. Então, é com muito prazer aqui que a gente está retomando essa nossa edição RH Meeting com um tema muito relevante, um tema muito importante para a gente, liderança com propósito. Temos um convidado especial, convidado vindo de fora hoje, na verdade vai estar desenvolvendo um projeto aqui com a gente, acabou de chegar na sala comigo. Fala um oi aqui para a galera da minha câmera, Guto. Depois você entra na sua. Lá, chegou agora. Eu acho que para a gente não dar duplicidade de áudio, ou ali na recepção tem uma banquetinha bonitinha lá para você ainda. Você vai ver. Guto acabou de chegar aqui na empresa. Vai estar trabalhando, inclusive, hoje com o nosso time, um projeto sobre liderança. Nossa, Tati, mas vocês são uma consultoria de gestão de pessoas e vocês não desenvolvem seus próprios projetos? Também, mas um olhar de fora é importante. Um olhar de fora, inclusive, para poder nos mostrar, né, para quem lidera, olha, Tati, Rogério, isso é legal, isso é importante, talvez, de vocês repensarem, conversar com o time também. Então, nós acreditamos verdadeiramente que todos nós podemos desenvolver as nossas skills, as nossas soft skills, se a gente desejar. E o desejo nosso é que realmente a gente possa liderar cada vez mais as pessoas, os nossos projetos, os nossos programas assistenciais, sociais, os nossos clientes, os nossos filhos, com propósito. Acho que a nossa vida precisa ser liderada com propósito. Esse é um assunto muito importante para a gente. Espero que você do outro lado esteja também tão feliz como eu, para a gente poder começar a discutir sobre este tema. Então, vou começar com uma primeira provocação. Na visão de vocês, liderança é algo, competência, habilidade de liderança, é algo que você já nasce pronto para liderar ou que você aprende ao longo da vida liderar? Acho que isso é muito, né, essa reflexão é importante. Muitas pessoas acreditam que algumas pessoas já nascem prontas para aquilo. Então, ela já é programada, predestinada a liderar pessoas, e outras pessoas são predestinadas a não conseguir liderar. As duas afirmações são verdadeiras. Existem pessoas, é claro, que nascem com uma habilidade diferencial de relacionamentos sociais, de ligação, de conexões humanas, mas não quer dizer que outras pessoas não possam exercer
essa habilidade ou desenvolver essa habilidade ao longo da vida. A pergunta principal é: você que deseja isso? Você quer isso? Porque o querer faz uma diferença muito grande no nosso processo de desenvolvimento cognitivo. A gente está aprofundando um pouco mais estudos acerca de comportamento humano, principalmente para poder entender sobre autenticidade, sobre personalidade, sobre até que ponto eu consigo me moldar, me desenvolver, me transformar. A gente fala muito de transformação, né? Até que ponto eu consigo me transformar numa pessoa diferente? E a resposta que a gente tem tido é: depende de quanto custa isso para você. Se custa muito para você esse desenvolvimento de novas habilidades, a nossa sugestão é: foque nas habilidades que você já tem desenvolvidas. Todos nós temos habilidades desenvolvidas e às vezes a gente quer trabalhar a habilidade que é mais dolorida para a gente, em contrapartida, as habilidades que a gente já tem desenvolvida acabam ficando lá na gaveta, ficando stand-by. Pergunta: quanto custa isso para você? Rogério está falando aqui com a gente, né? O tema de liderança está sendo muito discutido nos dias atuais. Pura verdade. Então, o tema liderança hoje, ele é um dos principais assuntos na pauta de gestão de pessoas, um dos principais assuntos na pauta de liderança, da alta liderança, porque se nós não temos pessoas que incentivem pessoas, que treinem pessoas, que ajudem pessoas a encontrar os seus propósitos, a empresa não consegue performar, a empresa não consegue atingir os seus resultados. Tá fazendo sentido isso para você? Liderança por propósito nada mais é do que eu escolher esta missão de liderar. E quando a gente fala de missão, nós estamos falando que junto com uma missão vem coisas gostosas, que a gente gosta de fazer, que nós temos propensões a fazer, e vem responsabilidades que não necessariamente a gente gosta de fazer, mas que são necessárias para o cumprimento da nossa missão. Tem gente que entende que missão é algo leve, né? Missão, nossa, eu encontrei a minha missão. Então parece que você né, tem algo leve, né? A sua vida se torna mais glamurosa, se torna mais confortável e não é assim que funciona. Quando a gente identifica a nossa missão, a gente começa a entender a nossa responsabilidade. Junto com uma grande missão, vem grandes responsabilidades. Liderança por propósito é você assumir, compreender, querer realmente ter essas grandes responsabilidades e aprender para que você possa cada vez mais ser um líder melhor para o seu time. Do que adianta você achar que você é um líder maravilhoso se não necessariamente você consegue transformar, você consegue incentivar, você consegue motivar, você consegue inspirar as pessoas à sua volta. Então, acho que uma grande responsabilidade que nós, enquanto líderes, temos é a gente poder ver que tipo de resultado a gente está gerando na vida das pessoas à nossa volta. Particularmente, eu acabo me questionando bastante a respeito dessa habilidade, que não é fácil de ser desenvolvida, principalmente porque, junto com essa habilidade, vem anseios, desejos, medos, crenças, e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Então, são coisas muito importantes aí de a gente poder avaliar. Nossa, mas tem quem está acompanhando com a gente aqui, tá quietinho de tudo, hein? Tati, convide o Augusto para entrar, que eu começo a liberar a câmera aqui. Ah, Tainá, ela manda no chat privado, só para eu poder ler, e eu leio o público, né? Quer dizer, não adiantou de nada. Desculpa, Thay, agora que eu entendi a sacada do privado aqui. Bom, se Augusto tiver aí na pinta para poder entrar com a gente, vamos receber esse menino maravilhoso, que a gente gosta muito, que nos inspira, que nos ensina cada vez mais que liderança é uma questão de escolha, que liderança é uma questão de querer
E isso é muito importante para a gente. Então, Thay, se tiver na ponta aí, pode mandar o Guto aqui para a live com a gente. Vocês que estão aí do outro lado, e aí? O que significa liderança com propósito para você? Então, se você tem aí a sua opinião, Tati, eu acho que liderar com propósito é você poder fazer coisas com mais convicções. Liderar com propósito é você poder ter mais sentido naquilo que você faz. Quero entender um pouco o que significa liderança por propósito para você. Esse é o gostoso quando a gente está fazendo algo ao vivo, né? Vamos cada vez mais ir aprendendo, né? Fazer essa transmissão da forma mais impactante, com a máxima qualidade para você. E a gente gosta muito desse processo de interação. Enquanto o Guto está entrando ali, vou contar uma história para vocês sobre essa liderança por propósito, para você poder analisar se de repente isso já aconteceu com você ou com as pessoas à sua volta. Numa determinada situação, a gente foi contratado por uma empresa para a gente poder desenvolver a liderança deste lugar. Essa empresa era uma empresa já há bastante tempo no mercado, era uma empresa que estava passando por transformação cultural, estava indo para a segunda sucessão, então a direção estava mudando, e pelas palavras, né, do novo diretor, os líderes eles não estavam acompanhando toda essa evolução da empresa. Os líderes tinham ficado para trás. E aí nós fomos contratados, né, para desenvolver um projeto chamado Escola de Líderes, para que a gente pudesse ajudar, apoiar esses líderes no seu desenvolvimento. Na conversa com o diretor, o que eu percebi? Na verdade, ele precisava de uma justificativa, principalmente se viesse, né, externamente, para poder desligar algumas pessoas que eram pessoas bastante antigas de casa. Às vezes esses tipos de projeto acontecem por aqui e a gente precisa se perguntar, qual será o meu papel dentro desse processo e qual é a forma mais correta de a gente poder conduzir essas pessoas. Então eu pedi para esse líder fazer a introdução da nossa escola de liderança e colocar para as pessoas o quão importante era a participação deles durante o programa e o que isso poderia implicar, inclusive em pessoas permanecerem ou saírem daquela organização. E para minha surpresa, ele aceitou o desafio e foi isso que ele fez. Iniciou o processo, fez a abertura da nossa escola, do nosso primeiro encontro, explicou todas as mudanças que estavam acontecendo na empresa, o porquê da transformação cultural, o porquê dos líderes precisarem desenvolver novos comportamentos, e deixou o desafio, né? Falou assim, bom, as pessoas, os líderes que conseguirem se adaptar a essa cultura permanecem. Os líderes que não conseguirem se adaptar a essa cultura vão ser convidados a sair. Que ótimo, né? Imagina o peso, a responsabilidade, o climão na sala de aula que ficou depois que esse diretor virou as costas e foi embora e falou, agora é com vocês. Aí entra o que a gente chama de propósito. Independente dos motivos que a vida nos coloca, às vezes motivos mais positivos, né? Às vezes motivos mais fáceis, às vezes motivos mais difíceis da gente perceber, naquele momento tinha sido colocada uma missão nas minhas mãos. E eu precisava ajudar aquelas pessoas e eu queria ajudar aquelas pessoas. Então, para mim, não era uma questão de quem fica e quem sai. Para mim, era uma questão de quem deseja ficar e quem deseja sair. Porque quando a gente faz uma gestão, uma liderança por propósito, a escolha sempre fica na mão das pessoas, não fica na nossa. A gente conduz as pessoas, alimentamos de informações, treinamos, orientamos, envolvemos, influenciamos, mas não decidimos por elas. Elas é que precisam tomar essa decisão. E essa eu acho que foi o principal, a principal motivação que eu tinha naquele momento. Então, eu mudei a forma
de a gente olhar para aquela situação. O diretor tinha saído da sala falando: bom, ao final desse programa, nós escolhemos quem fica e quem sai. Quem são as pessoas que merecem permanecer e que realmente estão adaptadas a essa nova cultura, e as pessoas que não conseguiram se adaptar, que vão ser convidadas a sair. Quando esse diretor saiu, eu convidei as pessoas a fazerem o contrário. Vamos, ao final do programa, conseguir enxergar quem de vocês deseja ficar na empresa e quem de vocês deseja sair. Porque, na verdade, se você toma a decisão, se você influencia as pessoas a tomarem a decisão, independente de qual seja o resultado dessa decisão, essas pessoas se sentem mais felizes, se sentem mais acolhidas. E nós tivemos aí um semestre maravilhoso de desenvolvimento. Apenas uma pessoa do grupo de 25 líderes resolveu não permanecer na empresa. E a empresa não precisou fazer o desligamento dele. Foi ele que percebeu que ele já tinha chegado no limite. Ele já estava aposentado há alguns anos, ele já estava perdendo algumas experiências com a família. Ele percebeu que o trabalho não era ou não precisava ser mais a coisa mais importante da vida dele naquele momento da vida. Tati, quer dizer então que o nosso trabalho pode ser a coisa mais importante da nossa vida? Depende da fase, depende do momento que você está. Faz sentido isso para você? Em alguns momentos da sua vida, você vai ter que priorizar a sua carreira. Nossa, Tati, mas e a qualidade de vida? Mas e a família e tal? Preste atenção. Em alguns momentos da sua vida, você vai ter que priorizar umas coisas e você vai precisar negociar com outras coisas o porquê dessa priorização. Carreira tem este momento também. Para sempre? Não é para sempre. Porque, na verdade, nós exercemos vários papéis dentro da nossa vida e essa liderança, ela acaba sendo realmente... A gente precisa realmente aprender a criar essas priorizações. E neste momento, este líder entendeu que a priorização para a vida dele era uma vida mais próxima da família, fazendo coisas que ele não tinha tido tempo durante a vida profissional dele toda. E o processo, inclusive, de desligamento dele foi um processo muito saudável. Isso é um exemplo de como a gente pode liderar com propósito, colocando as escolhas na mão das pessoas, não precisando escolher por elas, decidir por elas. E isso é algo importante para que a gente possa avaliar. Como que você vê esse processo? Isso faz sentido lá para você dentro do seu, dentro da sua gestão? Isso faz sentido dentro da sua organização? Isso faz sentido dentro da sua função? Ah, Tati, mas você sabe, eu acho que eu não sou uma pessoa tão motivada como eu poderia, porque o meu líder não é um líder por propósito. Meu líder é um líder por imposição. Meu líder é um líder de crachá. Ele foi promovido à liderança, não tem habilidades de gerenciar, de influenciar, de motivar pessoas. Então, ele, ao invés de ajudar, ele acaba com a motivação de todo mundo. Tá bom. 50% de tudo que acontece com a gente, realmente, às vezes o meio acaba influenciando. Pode ser menos, se você escolher. Mas o meio, precisamos entender que o meio realmente repercute em grandes impactos e escolhas na nossa vida. Mas 50% tem que ser apenas você, com você, independente do meio. Senão você sempre vai ficar sendo um resultado do meio. E aí, quando é que você vai protagonizar a sua vida? Então, se o seu gestor não é um líder por propósito, por que você não escolhe ser um colaborador por propósito? Por que você não escolhe estar na sua empresa, estar no seu emprego de uma forma diferente? Com comportamentos diferentes, com escolhas que sejam apenas as suas escolhas e não precisam ser as escolhas das pessoas ao seu entorno. Não é fácil a gente viver uma vida com propósito, porque quando a gente vive uma vida com propósito, a gente vive uma vida onde nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente. E essa responsabilidade, às vezes, pesa.
Às vezes é muito mais fácil, mas é muito mais fácil mesmo a gente viver uma vida, uma carreira por dinheiro. A gente viver uma vida, uma carreira sem sentido. Por quê? Porque aí a responsabilidade sai da gente e vai para a mão das pessoas. A pergunta que eu faço é mais fácil, mas será que é o melhor que pode acontecer na sua vida? Na minha visão, eu acredito muito mesmo que a gente pode aprender a desenvolver, a criar vidas melhores, que a gente pode aprender a desenvolver e a criar cenários melhores, situações melhores para que a gente possa vivenciar. E tudo aí parte do propósito. Deixa eu ver aqui o que tá rolando com a galera. Cadê o Guto, Tainá? Fala para mim, o que aconteceu aí? Tá ali, esperando para entrar. Tati não Acho, para de falar, né, Augusto? acho que agora foi. Tati não para de falar como que ele vai entrar. Seja bem-vindo, Guto. Obrigado, Tati. Que privilégio estar aqui com você. Privilégio, privilégio mesmo, né? Porque, poxa, saiu lá, saiu 6 horas da manhã, né? Foi que você mandou mensagem para mim? Tati, tô saindo. Cedinho, cedinho. Isso é escolha de gente que vive uma vida com propósito, Guto? Sair 6 horas da manhã para poder estar com pessoas, falar com pessoas. É engraçado isso, né, Tati? Porque muita gente acha que quando você encontra o trabalho, o seu propósito, tem uma liderança com propósito, você não vai trabalhar. E eu digo que você vai trabalhar mais. A diferença é que você vai trabalhar com um sorriso no rosto, com leveza, porque aquilo que você está fazendo está alinhado aos seus valores, ao que você acredita, né? Mas o sacrifício sempre vai ter, né? É o sacro ofício, já está dizendo, é quando eu torno aquilo que eu faço de uma maneira que é um sacerdócio. Então, vir para cá para mim é um privilégio. Eu venho sorrindo, eu venho cantando, eu venho porque eu sei da importância que é estar com pessoas como vocês, estar aqui com vocês. Então, para mim, sim, é algo muito relevante. Que legal, Guto. Nós estamos abrindo a nossa série do RH Meet novamente. Era um projeto que nós tivemos bem no ápice da pandemia, onde a gente começou a trocar figurinha com profissionais de Uhum. RH para a gente poder trazer tendências, né? Entender o que o RH estava fazendo naquele momento. Aí, o ano passado, a agenda ficou horrorosamente difícil, a gente deixou o RH Meet um pouquinho na gaveta e agora a gente está retomando novamente, porque a gente acredita que esse papo de RH é importante que seja frequente na nossa vida, né? Até porque coisas mudam, às vezes a nossa vida, a nossa carreira muda e a gente acaba não conseguindo perceber essa mudança no entorno, né? Então, estamos retomando aí a nossa primeira edição do RH Meeting, versão 2022, recebendo você aqui com a gente para falar sobre liderança com propósito. Para você, Guto, o que é liderar com propósito? Boa, vamos lá. É, eu gosto da definição de liderança, que é você tornar as pessoas maiores do que elas são. Essa, para mim, é uma das definições de liderança. Não é minha, eu ouvi de um diretor, chama Almada, Marco Aurélio Almada, e ele disse: liderar é tornar as pessoas maiores do que elas são. E aí eu acrescentaria unindo elas em direção a um objetivo comum. Então, é ajudar as pessoas a serem maiores do que elas são e unindo elas em direção a um objetivo comum. E aí, essa parada da liderança, ela pode acontecer de três dimensões diferentes, Tati, na minha visão. Quando eu coloco a obrigação, as pessoas me seguem porque elas são obrigadas. Pela manipulação, é quando as pessoas elas são enganadas para me seguir. Ou terceiro, a inspiração, quando as pessoas me seguem porque elas querem seguir, porque elas sabem que ter resultado. Tá travando? Então, a gente te ouve, tá com um pouquinho de delay. Beleza. Então,
Então, o terceiro é quando as pessoas me seguem pela inspiração. Então, as pessoas me seguem pela imposição, porque são obrigadas, porque eu tenho um título, eu tenho um cargo. As pessoas me seguem porque eu manipulo elas, eu engano elas, e a manipulação, ela sempre tem um interesse em mim, nunca no outro. Eu vou fazer uma negociação com você pensando em como tirar vantagem. Eu vou fazer algo sempre pensando em mim. E o terceiro é a inspiração, é a liderança servidora, é a liderança que está ali para te ajudar a você encontrar seus talentos, você se desenvolver, você evoluir, e essa liderança vai te dar feedback, vai te puxar para cima, vai te dar objetivos grandes, vai te dar foco, vai te dar metas, para garantir que você está sendo a sua melhor versão em direção aos objetivos compartilhados em conjunto. Então, para mim, essa é a liderança com propósito, é quando ela lidera com o pressuposto de ajudar as pessoas a se tornarem melhores do que elas são. E eu sempre brinco, tá, de que nos dias de hoje, eu não posso mais querer que as pessoas vistam a camisa da minha empresa. Esquece isso. Você veste a sua camisa. Só que eu, como líder, quero saber qual é a sua camisa e para onde você está indo. E eu vou te mostrar como você chega a esse lugar na minha empresa. Então, a gente vai junto. Eu tenho meus objetivos, você tem os seus. E a gente vai compartilhar essa jornada. Então, se essa jornada você vai ficar comigo 3 meses, 1 ano, 5 anos ou 10 anos, a gente não sabe. Eu só quero garantir que enquanto a gente está caminhando junto, você está realizando os seus sonhos e a empresa, a organização está realizando os dela. E juntos a gente vai caminhando. Então, liderar com propósito tem a ver com o interesse genuíno no todo. Porque, para mim, o oposto da liderança com propósito é a liderança maquiavélica, que é a liderança que ela suga as pessoas, ela quer se aproveitar das pessoas, ela não consegue ser doadora, ela sempre quer sugar. É Maquiavel. Maquiavel é aquela lógica de que os fins justificam os meios. Eu quero bater minha meta, não importa se as pessoas estão bem, se as pessoas estão felizes, eu só me preocupo com o meu no final do mês. Essa é a liderança maquiavélica. Aí a outra liderança é a liderança inspiradora, que é o oposto dessa, né? E aí tem uma terceira que eu falo que é uma liderança que é ausência de liderança, que ela quer todo mundo feliz, quer todo mundo sorrindo, mas não bate meta, não atinge resultados. Isso também é ruim, porque às vezes as pessoas, na ânsia de querer ser um líder admirado, amado, não cobram, não dão feedback, não sobem a régua. Mas esse tipo de comportamento, ela só faz as pessoas não quererem mais ser liderado por essa pessoa, porque as pessoas gostam de ser inspiradas, serem provocadas, serem puxadas. E para fechar, para mim, a liderança com propósito é a liderança que pensa em 4 P's. 4 P's da liderança com propósito. O primeiro P é progresso, porque líderes fazem as coisas evoluir. Líderes fazem as coisas avançar. Líderes dão resultados. O que vai definir a sua liderança são os resultados que você está atingindo, são os números que você está atingindo. Então, progresso. Segundo, pessoas. Líderes com propósito cuidam, se preocupam com as pessoas. Terceiro, performance. Eu cuido das pessoas, mas eu garanto que essas pessoas estão atingindo o melhor do potencial delas. Eu dou as condições para o time jogar. Porque não adianta a gente jogar no time e ficar todo mundo alegre e o time tá sendo rebaixado. Não, eu quero lutar pelo campeonato. E o quarto é planeta. Quando uma liderança pensa no progresso, pessoas, performance e planeta, que é o cuidado do todo, o impacto que a gente vai, a diferença que a gente está causando, e aí eu diria que essa liderança tem uma liderança com propósito. Poxa vida, Guto, te ouvir falar, te ouvir organizar as prioridades, faz com que a gente, né, faz com que eu consiga perceber que existem muitas pessoas que já fazem essa liderança por propósito e talvez não tenham isso de uma forma organizada na sua mente, né? E algumas pessoas que acham que lideram por propósito, mas que na verdade estão tendo uma liderança mais coercitiva, né?
às vezes até manipuladora, como você disse. Eu adorei a questão da manipulação, porque alguns líderes realmente eles têm a necessidade de serem bem vistos, de serem queridos, de serem, né, avaliados positivamente pelo time. Então aí ele vai para uma liderança de manipulação e não de entrega e não de doação. E para mim faz todo sentido. Eu acredito muito que a liderança por propósito é uma liderança de doação. E é engraçado, Com um Tati, porque propósito quando... definido, né? É doação, mas com um propósito definido, porque só doação pela doação também não ajuda as pessoas, não faz as pessoas realizarem os seus sonhos, né? E quando você fala da manipulação é engraçado, porque tem um conceito que eu falo que geralmente líderes maquiavélicos eles usam, que é a compensação. O Guto travou lá. Vamos tentar colocar o Guto no cabo de rede. Vocês. Acho que o Guto acabou travando lá. Vamos tentar colocar ele no cabo de rede para poder facilitar. Tá fazendo sentido essas colocações que ele está trazendo, né? Que ele está incitando em nós, né? Fazendo com que a gente reflita para uma hora de almoço, né? Uma sexta-feira, meio-dia, hora do almoço, a gente está recebendo, né? Batendo um papo, né? Tão aprofundado assim. Eu acho que é um grande presente, né? Que a gente está tendo no dia de hoje. E realmente essa questão de você liderar com um propósito de ajudar alguém a chegar a algum lugar, mas esse lugar precisa estar claro para essa pessoa. Isso para mim faz muito, muito sentido. Aqui na empresa, por exemplo, nós criamos no início de todo ano o que a gente chama de quadro dos sonhos. É uma maneira de a gente poder falar, justamente ressaltar isso que o Guto disse, né? Então, eu não quero que você vista a camisa da empresa, eu quero que você vista a sua camisa. E cada um aqui no nosso time vai vestir a sua camisa, mas nós temos esse negócio que vai ajudar a gente a chegar nos nossos objetivos. Então, o nosso time, né, ele é um time multimarcas, né? Então, cada um acaba tendo seus desejos, as suas convicções, os seus sonhos, e juntos a gente pode chegar em resultados extraordinários. E quando cada membro do time vai realizando o seu desejo, que fica no quadro dos sonhos, a gente comemora muito, né? A gente fala assim, cheque, né? Cheque para essa meta, porque é gostoso comemorar as nossas vitórias. Nossa, Tati, mas eu não tenho o hábito de comemorar as minhas vitórias. Deveria ter, porque são essas comemorações que incentivam com que você queira, deseje mais coisas, né? Isso é muito importante. Uau! Foi lá virou videomaker agora, tá com o fone Mega Blaster da NASA, né? Agora foi. Muito bom, Guto, muito bom. A Tainá aqui que desenrolou. A Tainá que desenrolou. A Tainá, olha, se a Tainá não trabalha por propósito, eu já não sei mais quem é que consegue exercer isso, viu, Guto? Porque ô menina porreta é essa. Não, ela já deu jeito aqui, a gente conseguiu adaptar. Vai lá, Guto, continua sua linha de raciocínio, então. Eu estava falando da compensação, Tati. O que acontece? O pai, quando se sente ausente, aí ele vai dar um presente pro filho, porque como ele ficou a semana toda fora, ele quer compensar o filho. E tem muito colaborador e líder que faz isso. Como eu sou um líder ruim, como eu sou um líder que te sufoca, como eu sou um líder que te trata mal, aí eu quero, de alguma forma, compensar. Então, eu te levo para o shopping, eu faço um happy hour, eu tento fazer meios, mecanismos
para tentar fazer com que você não olhe para o meu lado ruim. Mas isso não é liderar com propósito. Liderar com propósito não é sobre ficar mimando as pessoas, não. Eu vou exigir de você, eu vou cobrar de você, mas eu vou fazer isso com cuidado, eu vou fazer isso valorizando quem você é, valorizando os seus sonhos e te mostrando o porquê a gente faz o que a gente faz. Então, sobre aquilo que você estava falando, né, do líder manipulador, esse é o cuidado que a gente tem que ter com esse líder, da compensação. Nossa, quando você fala dessa coisa da compensação, fico buscando na minha memória atitudes de liderança que eu já tive. E eu tenho, Guto, essa envergadura, não é nem envergadura, né? Eu tenho esse perfil de quando eu sou muito dura em alguma situação, de compensar a dureza. Então, assim, são lapsos que a gente acaba tendo. E quando eu percebo que eu falo assim, nossa, bati forte demais. Aí, quando eu vou lá no bati forte demais, eu falo assim, tá, vou precisar compensar isso daí. Então, assim, eu acredito muito na liderança por propósito, mas em alguns momentos eu me vejo nesse papel de compensação também, viu, Guto? Mas eu Com acho a liderança e com os filhos mais ainda do que quando eu era. Mas eu acho que o ser humano é assim, Tati. Porque quando eu piso na bola com a minha esposa, o que é que eu quero? Eu quero compensar ela. Então eu fiquei a semana fora, no sábado, vou levar ela num restaurantezão, porque eu quero compensar. Se ela disser assim, amor, gostei daquela bolsa, eu disse, vamos comprar, porque eu tô com a consciência pesada. E aí o que eu falo não é compensar. Eu, como líder, preciso gerar tanto valor que eu não preciso entrar na lógica da compensação. Porque você sabe quem eu sou, Tati. Então, no momento que eu... Porque líder também tem dia ruim, né? Não é porque eu sou uma liderança com propósito que não vai ter dia que eu vou estar estressado, que não vai ter dia que eu vou estar nervoso. Às vezes, no projeto, vocês, no meio de um evento, às vezes não dá para dizer, por favor, com licença. Não, às vezes você faz aquilo ali rápido. Então, o que eu tenho que ter como líder é uma base de confiança com o meu liderado, transparência e um saldo positivo. Porque se eu tenho um saldo positivo com a minha esposa, ela vai dizer assim, ele não é assim, ele está assim. Não é o comportamento natural dele. Aí eu não preciso ficar compensando, porque eu não vou correr atrás do prejuízo. Eu estou com saldo positivo, entendeu? Explica a conta do saldo positivo para a galera, porque eu não sei se todo mundo conhece esse conceito e quando você apresentou ele para a gente, ele fez muito sentido, né? E às vezes eu volto isso na mente, né? Eu falo, pá, eu tô com saldo positivo com essa pessoa aí. Então, na verdade, né? Se eu colocar mais empenho ali, eu vou mimar. Não vou, né? Não vou ajudar, não vou moldar, porque às vezes a gente fala liderança por propósito, nem sempre é feito de somente palavras maravilhosas. Às vezes você precisa ter palavras mais duras com a finalidade do ajudar a pessoa, né? Com a finalidade do desenvolver, do ajudar nessa reflexão, né? Mas eu faço essa coisa, né? Falo assim, daí eu tô com saldo positivo, né? Então acho que a pessoa vai ter que olhar de uma forma diferente. Como que explica essa conta para a galera aí? É engraçado porque a gente aprende muito de liderança observando as pessoas que já trabalharam com a gente. E a gente aprende exemplos positivos e exemplos negativos, do que pode ser feito e do que nunca deve ser feito, né? E isso eu aprendi com o meu primeiro líder, chamava Paulo Góes. Ele foi o meu primeiro chefe formal, no meu primeiro emprego, era jovem aprendiz lá no Ceará. E ele falava o seguinte, Augusto, ele me chamou na sala, primeiro dia de trabalho, era 2 da tarde, ainda lembro, ele veio aqui na minha sala, e eu fui aí com medo, né? Ele, cara, parabéns pelo e-mail que você enviou para mim, tava excelente. Legal. Aí ele mandou de novo, vem aqui no outro dia, vem aqui na minha sala. Aí ele chegou e disse assim, cara, muito bom seu comportamento, você chega cedo, você já arruma a sala, você já vem aqui perguntar o que eu quero, você já se preocupou, e a sua postura hoje na reunião foi impressionante. E ele fez isso várias vezes. Aí o que aconteceu comigo? Depois da 7ª vez, eu perdi o medo de ir na sala dele. Porque geralmente, quando o líder chama a pessoa fica assim, com medo, apreensiva. Nossa, foi que eu errei.
Quando ele fez isso, ele quebrou a barreira na minha mente de que ir na sala dele era uma coisa ruim. Então, quando ele me chamava, vem aqui na minha sala, eu não tinha medo mais. Porque eu digo assim, ele vai ou passar uma orientação ou vai me reconhecer. Então, e aí depois de alguns dias, né, ele me chamou, Augusto, vem aqui na sala. Quando eu entrei na sala, ele falou assim, olha, isso aqui que você fez é inadmissível. Isso aqui não pode ser feito dessa forma, assim, 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 assim. Não espero isso. E eu não gostei desse comportamento. Eu fiquei em choque na hora. E ele falou, e Augusto, fica tranquilo, tá? Aqui nós estamos numa relação de confiança. Quando você acerta, eu te reconheço, ok? Eu falo, eu mostro para você, mas também quando você não está no caminho, eu tenho que te ajustar, ok? Beleza? Beleza. A gente pode seguir assim, eu brinco até que ele falou, a gente pode seguir assim? Eu posso, pode seguir assim. E aí eu criei esse conceito, eu disse assim, tem um saldo positivo da liderança, a gente tem que ter essa conta bancária emocional que a gente vai fazer. E aí tem um ponto importante, Tati, que a gente fazendo, a gente aprende, né? Não é a gente, como líder, que vai dizer se está com saldo positivo ou negativo. É a liderada, é o liderado. Então, eu não vou ficar fazendo conta. Nós estamos com saldo, tá menos 1. Porque senão eu entro na compensação. O que eu vou fazer é, o máximo que eu puder te reconhecer, te inspirar, dar exemplo e fazer a diferença, eu vou fazer. E o máximo que eu puder fazer para fazer você crescer, para alinhar você, para te subir a sua régua, eu também vou fazer. E eu vou fazer isso de uma maneira honrosa, de uma maneira transparente e de uma maneira que te ajude a crescer. Porque, infelizmente, muitas lideranças, o que elas fazem? Elas usam a ferramenta de feedback para ferrar a pessoa. Ela usa a ferramenta de feedback para abaixar a pessoa. E não é isso. Eu quero, no final do feedback, a pessoa sair empolgada e feliz, não frustrada. Então, é essa a lógica da conta. Legal, muito bom. Eu acho que a gente vai entendendo, né, como que as pessoas, como o ser humano, né, pensa, processa as informações, porque dessa forma nós conseguimos nos aperfeiçoar também para poder atender o outro com mais assertividade, né? Então, uma coisa que eu aprendi, e aprendi isso há pouco tempo, né? Porque na minha crença isso aconteceria de uma forma diferente, que é trate os outros da mesma forma que você gostaria de ser tratado, né? Então, eu sempre acreditei muito nisso. Então, sempre fiz para as pessoas aquilo que eu achava que seria algo importante se eu estivesse no lugar dela. O que eu aprendi há pouco tempo é que nem todas as pessoas são como a Tati, funcionam como a Tati, têm os mesmos motivos que a Tati. Então, se eu não aprendo a tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada, por mais que eu me esforce, eu sempre vou estar desalinhado do desejo dela. E assim, isso foi uma sacada, assim, isso foi uma ficha, né, grande que caiu num desses treinamentos comportamentais, né, que a gente vai, às vezes até fala assim, já sei tudo, né, pô, tô cansado de estudar isso e tal, não tem nada novo de aprender. Aí eu ouvi, eu falei assim, poxa, a gente aprende que a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, mas na verdade as pessoas são diferentes da gente. Então, se a gente tratar todo mundo como a gente gostaria de ser tratado, existe uma probabilidade muito grande de eu insatisfazer várias pessoas, porque muitas pessoas não vão funcionar, não vão ser como a gente, né? E eu aprender todo dia, né, Guto? Total, Tati. E tem duas coisas que eu acho que não importa se eu trabalho na igreja, se eu sou do exército, se eu sou político, se eu sou empresário, qualquer cargo de liderança. Isso vale para todo mundo. Tem duas coisas que vão dar suporte para a sua liderança. A primeira é você ser exemplo do que você fala. Você ser coerente. O seu discurso eu tenho que ver no dia a dia. Se eu falo sobre uma coisa e eu não vivo, ferrou. Eu não vou ter como engajar as pessoas desse jeito. Eu vai ser inútil. É o exemplo que arrasta. Então, coerência. Eu estou sendo coerente, eu estou sendo exemplo daquilo que eu falo e daquilo que eu ensino na minha empresa. E aí não adianta essa, porque eu lembro no passado que era assim, eu sou o dono, eu faço do jeito que eu quiser e o pessoal, não é assim.
O que acontece é que se você faz isso, o seu discurso perde força. Realmente, vai acontecer no curto prazo. Mas aí você não vai inspirar as pessoas, você vai manipular as pessoas, você vai obrigar as pessoas a te seguir. Então, o primeiro é o exemplo. E o segundo é justamente isso que você falou, a escuta. A escuta. A gente trabalha com muitos jovens talentos, você sabe disso. Programas de jovens talentos para as maiores empresas. Eu estava numa grande empresa aí, das maiores do Brasil. E a pessoa falou assim, Augusto, o que a gente faz com o segredo para trabalhar com os millennials? Eu disse assim, escuta os millennials. Chega para eles e pergunta, o que vocês querem? Porque ele estava reclamando porque ele tinha feito uma mesa de pimbolim, porque estava na época, na moda, o Google fazia, todo fazia. Aí ele colocou puff e colocou mesa de pimbolim. Só que ninguém jogava. Aí eu disse assim, é porque você fez errado, você foi copiar a moda e você não quis, de fato, ouvir o que as pessoas... Aí ele perguntou para os estagiários da empresa o que eles queriam. Aí olha o que eles queriam. No dia de prova, eles queriam sair 1 hora mais cedo. Eles não queriam brincar, eles não queriam puff, eles queriam flexibilidade de horário no dia da prova, porque eles conseguiam estudar um pouco mais. Olha que louco, Tati. Então, quando o líder tem exemplo e escuta os 2 S, ele cria uma força de influência. Porque se eu escuto, eu vou entender como é que a Tati gosta de ser liderada. Como é que a Tati gosta de receber feedback. Como é que a Tati gosta de trabalhar. Aí eu lidero, porque no final eu estou facilitando o caminho da Tati, que é uma definição de liderança, né? Liderar é facilitar o caminho da Tati, ajudar a Tati a fazer o trabalho dela. É isso. Perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, a gente pode ficar falando sobre liderança com propósito aqui durante muito tempo ininterrupto, mas nós temos uma agenda acirradíssima com o Augusto aqui na nossa organização. Hoje ele vai estar nos apoiando a construir uma trilha, um caminho para que a gente possa, aqui dentro da gente mais, liderar com mais propósito o nosso time, que está crescendo, que tem pessoas maravilhosas e precisam ser reconhecidas. Como eu disse para vocês, essa visão externa é muito importante para a gente. E também a gente se compromete aí a 1 horinha, de explanação, 1 horinha de conteúdo, que possivelmente é a sua hora do almoço, da meio-dia a 1. A gente vai começar a bater cartão aqui, então, todas as sextas-feiras, na hora do almoço. Uma semana estaremos falando com o RH Meeting, então, com um profissional de recursos humanos, trazendo soluções em RH. Na outra semana, vamos estar falando com um profissional especialista em alguma área específica. Então, RH Meeting a cada 15 dias e talk com especialistas a cada 15, mas sempre a sexta, para não misturar a cabeça, a agenda de vocês. Então, toda sexta, meio-dia, abre o canal aqui, tanto pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook, que a gente vai estar batendo um papo bastante bacana e gerando conteúdo relevante, que é o que deixa a gente mais feliz. E, Guto, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, a sua presença aqui com a gente. Agora eu vou conseguir te dar o abraço que eu gostaria de ter te dado quando você chegou. E quero dizer que é sempre muito bom poder ter você aqui com a gente, ter os seus insights aqui com a gente, ter o seu auxílio para desenvolver o nosso time também, porque a gente acredita muito nessa parceria do ganha-ganha, né? A gente oferece, a gente doa, para os amigos aquilo que a gente tem. E é sempre muito, muito bom mesmo ter você aqui com a gente. Obrigado, Tati. É sempre um privilégio poder estar com você e com o Rogério. Um super beijo para vocês. Obrigado por me receber na casa de vocês. Então, um privilégio estar aqui. Obrigado pelo papo também. Muito bom. Então, abrindo aqui os trabalhos no nosso RH Meeting 2022. Espero que você possa estar com a gente às sextas-feiras. Coloca já no invitezinho aí fixo do calendário de vocês a notificação, porque a gente vai cada vez mais trazer ótimos profissionais para bater um papo bacana, relevante, reflexivo, para que de alguma forma isso possa agregar ao nosso dia a dia. Quero que você possa ter aí um restinho de semana maravilhoso, um final de semana maravilhoso, que a gente possa nos ver no próximo RH Meeting. Beijo no coração. Tchau, tchau.